Olá pessoal, voltando com mais um vídeo aqui no canal. Então depois, do anúncio, do presidente americano Donald Trump sobre as novas tarifas, comerciais impostas pelos Estados Unidos, então houve um impacto, muito grande, nos mercados, principalmente aqui na bolsa japonesa no pregão de hoje. E a pergunta, que muitos investidores vêm se fazendo, por que os bancos japoneses tiveram um impacto tão significativo às tarifas do Donald Trump, tá? Então nós vamos estar batendo um papo acerca sobre isso. Eu vou trazer alguns dados para vocês. Então nós vemos uma queda acentuada nas ações bancárias, tá? Todo o índice Nikkei ele teve uma queda de 2,77, mas o índice bancário, teve uma queda de 7%, tá? Isso é uma média, sendo que tivemos bancos, como o Murissona, que tiveram queda ainda maiores, quedas de 8%, Rakuten Ginko, Nagoya Ginko e etc, Muitos bancos com quedas, até acima de 7%, tá? Então, o papel dos bancos, na economia japonesa, dado, os indicadores econômicos, é o crescimento da economia, as atividades econômicas, então a gente entende, que os bancos eles têm papel fundamental, porque eles são, as instituições que financiam, as empresas, fazem empréstimo, às empresas, para se investirem, se modernizarem, fazem um empréstimo aos consumidores para consumir os produtos, Então, os bancos, em diversos países, não importa qual país, o banco ele tem um papel fundamental, de estar financiando, incentivando a atividade do país, tá? E o banco ele acaba refletindo como um indicador antecedente, tá? Então, quando o mercado no geral entende, que o país vai passar por uma queda na sua atividade econômica, os primeiros setores a sentir o impacto é as instituições bancárias, tá? Então, pela base econômica, os bancos, eles sustentam toda a estrutura financeira de um país, tá? Então, funciona, praticamente como um indicador antecedente, a queda das atividades econômicas, a perspectiva, de uma redução na atividade econômica, os bancos são os primeiros a ser afetados, tá? Então, o impacto das tarifas americanas, a imposição de tarifas, vai trazer uma redução das exportações, tá? Isso, consequentemente, queda nos lucros, corporativos das empresas e também trazendo um impacto nos bancos, Diminuição da atividade econômica não necessita as empresas estarem gastando, incentivando o investimento nas próprias atividades, tá bom? Os setores mais vulneráveis, às tarifas, são o setor automotivo, os eletrônicos, e os maquinários industriais, tá? Então, qual que é a função do Banco Central japonês, tá? O BOJ, tá? Então, ele tem, entre o seu mandato, ele tem anunciar as taxas de juros, o controle do custo do dinheiro, ele tem a função também do controle da inflação, o estímulo, à atividade econômica e também defender o valor do iene, tá? Então, por que os juros mais altos beneficiam os bancos de uma forma geral? Pois os bancos, eles lucram através do spread bancário, o diferencial do empréstimo. Então, quando os juros são muito baixos, então isso atrapalha a aplicação do spread bancário, afetando o lucro dos bancos. Então, agora, dado esse cenário atual, nós vemos que antes das tarifas, havia uma expectativa de dois aumentos de juros ainda em 2025. Porém, agora, após o anúncio, a expectativa ela foi reduzida para no máximo um aumento, Alguns analistas já não estão mais acreditando em aumento, acreditam numa perspectiva de que o Banco Central japonês ele ficará esperando os próximos dados econômicos. Então, eis o dilema do Banco Central japonês: ou estimular a economia ou controlar a inflação, tá? Então, nós vemos, as pressões inflacionárias aqui no Japão crescentes, mas também dado o risco de desaceleração, dado as tarifas, Então, e também o impacto na moeda. A moeda ela vem se fortalecendo,
né, então, ela pode passar por períodos de instabilidade, né. A reação do mercado, né, então não foi só apenas os bancos, tá, os bancos tiveram a queda acentuada hoje, mas o setor automobilístico, de tecnologia e também o câmbio, né, ele vem se fortalecendo, né, dado, a incerteza, alguma movimentação trazendo, fortalecimento para o iene perante o dólar, tá. Então, eis os riscos e as oportunidades para os investidores, né? Então, nós devemos avaliar a nossa exposição, né? Monitorar, principalmente, né? Acompanhar de perto as movimentações do Banco Central japonês, né? Procure diversificar os seus investimentos, né? Considere setores menos impactados por tensões comerciais, né? Então, procure também identificar oportunidades, buscar empresas resilientes com forte posição competitiva. Então, perspectivas futuras, né? Então, nós devemos, né, observar de perto as negociações comerciais, né, acompanhar os diálogos entre Japão e Estados Unidos, se essas tarifas elas poderão ter um desconto ou se elas poderão ter um aumento, tá? Também acompanhar as decisões do Banco Central japonês, né, ver as adaptações corporativas, né, qual vai ser a estratégia aplicada pelas empresas, né, construção de empresas, né, de fábricas no solo americano ou não, tá? E as tendências globais, né, avaliar os impactos do comércio internacional. Então, esse é o vídeo informativo que eu deixo aqui para os nossos investidores aqui no Japão. Então, peço, né, e convido a todos, né, a estar participando do nosso grupo no Telegram, na qual nós podemos estender ainda mais esse bate-papo, né, ver o que pode ser feito para que nós possamos defender os nossos investimentos, tá? Procurar estratégias de defesa de patrimônio, seja através de ouro ou através, né, de renda fixa, né? Então, convido a todos a gente poder estar estendendo, né, esse bate-papo no nosso grupo de Telegram. Obrigado pelo vídeo de hoje. Nos vemos no próximo vídeo.